Meus irmãos, é um prazer muito grande receber nesta noite o pastor Alexandre Davi. Eu estava tentando relembrar ali, tentando voltar um pouquinho no tempo, na juventude, quando ali do meio para o final da adolescência, nós nos conhecemos na Igreja Presbiteriana Central de Caruaru. Ele residia lá, dirigia e fazia parte do grupo Cantares, lá na Igreja Presbiteriana Central. E a partir dali, onde nos conhecemos, desenvolvemos uma amizade que, pela graça e misericórdia de Deus, perdura até os dias de hoje. Fomos para o seminário, alguns anos depois ele foi também, e seguimos na vida pastoral. Ele está acompanhado de sua esposa Thelma, de sua filha Ana Liz. Eu vou pedir que elas estão lá na galeria. Estão lá atrás, está certo, lá na galeria. Sejam muito bem-vindas, que Deus possa abençoar. É um prazer, é um casal muito querido mesmo nosso, de longas datas dessa amizade. Dizem que pastores vivem sozinhos. Não, talvez lobos, pastores não. Pastores precisam ter amigos, e o pastor Alexandre e Thelma são amigos muito queridos nossos, um casal muito querido, e nós desejamos que Deus possa abençoá-lo, que nós possamos ouvir a palavra que Deus colocou no seu coração para nos trazer nesta noite, que ele possa ficar muito à vontade aqui no nosso meio. Vocês terem ideia da importância do pastor Alexandre, para nós também, e no meio evangélico, o Ronaldo é concunhado dele, Ronaldo Lidório. Não é ele que é concunhado de Ronaldo, não é Ronaldo que é concunhado dele, não é? Mas que ele possa ficar muito à vontade no nosso meio, e a palavra que Deus colocou no seu coração, ele possa nos trazer nesta noite. A graça e paz, irmãos. É muito bom estar aqui depois de muitos anos. Eu tenho uma dívida de gratidão, de fato. O pastor Petrônio, ele não citou, mas nós nos conhecemos. Eu tinha 14 anos. Já ele, eu não lembro quanto, mas ele foi nos abençoar lá em Caruaru, em 1984, com a Missão Atos. E esse ministério em que ele era um dos que estava à frente, ele abençoou muito a nossa igreja e a minha vida particularmente. Foi ali que Deus começou a trabalhar, inclusive no meu chamado pastoral. Foi através dessa equipe vinda daqui do Recife, indo daqui do Recife, abençoou a nossa igreja em Caruaru e despertou, primeiro, o coração do nosso amigo em comum, Zal, e através de Zal, né, o Jairo Carlos, nós também fomos atingidos por essa chama que esses jovens levaram para nós lá. Era um trabalho de evangelismo, de edificação da igreja, que muitos abençoou. E anos passaram, né, eu e Thelma fomos abençoados também na companhia de Solange, das filhas, e é um prazer. Essa igreja nos marcou também, tivemos encontros aqui, estou vendo o Álvaro ali, foi um dos que compartilhamos aqui há muito tempo atrás, em retiros, né? Na época, o reverendo Nizam Bahia. Foi muito bom para a nossa vida também. Então, queridos, é um prazer enorme estar aqui de volta e atender o convite do pastor Petrônio, é um privilégio para mim. Nós, como família, nos sentimos lisonjeados e agradecidos ao Senhor por esse convite. Quero convidá-los a abrir a palavra de Deus. Por gentileza, ficarmos de pé mais uma vez. No livro de Êxodo, no capítulo 3. Êxodo capítulo 3. Nós vamos nos basear no versículo 10, porém vamos ler a partir do verso 1. Eu lerei um versículo, os irmãos, o seguinte até o verso 10. Diz assim a palavra de Deus: Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio
Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei esta grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente virá a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do heteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Venha agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Amém. Amém. Feche seus olhos e fale com Deus mais uma vez. Ore por si mesmo e peça que Deus abençoe o teu coração, para que Deus fale aquilo que você precisa, para que nem o cansaço, nem alguma preocupação, absolutamente nada venha atrapalhar, e que você ouça cada palavra que o Senhor reservou ao teu coração. Ore por isso. Querido Deus, nós estamos diante de Tua palavra, mais uma vez lida nesta noite. Tua palavra que é Tua revelação, que Teu Espírito a torne muito clara aos nossos ouvidos, nossa mente, nosso coração. Possamos ouvi-la, Senhor, de maneira que ela nos transforme mais uma vez, nos faça melhores filhos, melhores servos, nos faça conforme a Tua vontade, o Teu querer, filhos que agradam o Senhor. Tem misericórdia de mim, que nada sou. Tem misericórdia de nós, tão carentes do Senhor. Fala ao nosso coração, ó Pai, a nós que aqui estamos, aqueles que assistem em casa ou assistirão depois, Tua palavra nos abençoe. Em nome de Jesus, já te agradecemos. Amém. Amém. Podem sentar, queridos. Vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Versículo 10. Pare para pensar o seguinte: seria possível um menino crescer na miséria? Ser analfabeto até os 17 anos, nunca conseguir se eleger para nenhum cargo político que tenha pleiteado, e mesmo assim ter se tornado um dos mais importantes presidentes da República de sua nação? Sim, Abraham Lincoln foi assim. Seria possível um homem leproso de ambas as mãos conseguir, ainda que com essa limitação, se tornar um dos mais célebres escultores do seu país e do mundo em toda a história? Pode sim. Aleijadinho,
foi essa pessoa. Seria possível uma mulher nascer, cega, surda-muda, e se formar em uma das maiores universidades do mundo, concluir o mestrado, receber títulos honorários e escrever vários livros? Sim. Helen Keller foi essa mulher. Seria possível uma criança considerada meio abobalhada, tirar notas baixas, quase ser expulso de uma escola e se tornar um dos maiores físicos do seu país e de todo o mundo em toda a história? Sim. Albert Einstein foi esse homem. Seria possível um homem ser surdo completamente e se tornar um dos maiores músicos de todos os tempos? Sim. Ludwig van Beethoven foi esse homem. Seria possível o mais jovem, o mais novo, menor, mais franzino de uma família camponesa ser assim o mais famoso rei do seu país? Sim. Davi foi esse homem. E por fim, poderia ser um filho de uma escrava, escapar do assassinato ainda quando bebê, crescer numa realeza, fugir para o deserto, com 80 anos, tendo dificuldades para falar, ter sido o maior homem da história do seu país? Sim, Moisés o foi. Moisés o foi. Queridos irmãos e irmãs, estamos diante de uma referência bíblica, uma história a ser das mais consideradas em nossa vida, que é a história de Moisés. E como Paulo disse em Romanos 15:4, tudo que foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, nós temos que aprender com este homem. A Bíblia nos diz que o povo de Israel, que subiu para o Egito, 70 membros, agora, no tempo de José, multiplicou-se, que no tempo de José eram 70, multiplicou-se grandemente, ultrapassou os egípcios em vários aspectos, e a história narra aqui com a expulsão dos Ixos do poder, que havia já muitos séculos, sobe ao trono uma linha, uma estirpe de faraós, que foi tomado por inveja dos judeus, ou pelos judeus. Eles, essa nova linha de faraós, tinham uma inveja doentia pela extraordinária saúde que os judeus tinham. Biologicamente eram superiores aos egípcios. E, enfim, ele determina o genocídio de cada criança homem, através das parteiras hebreias. Moisés, cujo significado no original é retirar ou tirar, ele nasce da 4ª geração da tribo de Levi, um contexto árduo, um contexto de trabalhos pesados, amargos, e os pais biológicos de Moisés desafiaram a ira de Faraó. Está escrito lá em Hebreus 11, na galeria dos heróis da fé, a esse respeito, de que os pais de fato desafiaram pela fé. Eles colocaram a criança com 3 meses, a idade que se diz do choro mais alto, de um bebê, dentro de um cesto betumado, colocaram no rio Nilo, e este era um dos meios de abandonar os bebês no mundo antigo, com a esperança de que ali nos remansos alguém de algum vilarejo iria salvar a criança, iria recuperar aquele cesto e a criança fosse salva. Pois foi o que aconteceu com Moisés. Contudo, mãe no Oriente seria capaz de abandonar uma criança tão robusta como aquela, dizem os comentaristas. E aí se deu com a filha de Faraó,
a princesa Hatshepsut, no capítulo 2, versículo 9, inclusive há um apelo ali ao senso de humor dos israelitas, em que a própria mãe de Moisés, a mãe biológica de Moisés, ela passa a perna nos egípcios ao receber um pagamento para criar o seu próprio filho naquele contexto. Por causa da esperteza da sua filha. Moisés é levado, indicado por aquela criança para que uma mãe hebreia tome conta, que nada mais é a própria mãe dele. E ainda recebe para isso. E o que é que nós percebemos com isso, queridos? É que são notáveis os meios que Deus empregou para cuidar, para proteger o futuro libertador de Israel, mediante aquele pequeno cesto, mediante o amor, perspicaz de Joquebede, sua mãe, o choro do bebê na hora certa, a compaixão da princesa, a esperteza de sua irmã Miriam, irmãzinha, tudo isso foi a mão de Deus guardando, guiando, protegendo o seu escolhido, o seu servo Moisés, a quem ele amou. Nos 5 anos primários de Moisés, na sua própria casa, ele aprendeu a respeito de o Deus dos vossos pais. Ele aprendeu a amar a Deus dentro de casa. E é pensando no fato de que foi este Moisés que Deus fez aprender e depois relembrar a aliança com os patriarcas, Deus escolheu para libertar Israel, para libertar o seu povo. É pensando nisso que nós queremos meditar nessa noite, sobre o que Deus faz a quem escolhe. Eu gostaria que você repetisse comigo. O que Deus faz a quem escolhe. O que Deus faz a quem escolhe. Em primeiro lugar, Deus prepara adequadamente. O que Deus faz a quem Ele escolhe, Ele prepara adequadamente. Deus é o controlador invisível de toda a história e, por isso, de todas as circunstâncias. E a Bíblia diz que Moisés ele foi criado, depois de ter passado os seus primeiros de 3 a 5 anos na casa dos seus pais mesmo, ele foi devolvido à princesa e recebeu ali a mais fina educação que o Egito podia proporcionar. Com as possíveis exceções de Salomão, Daniel, Esdras, Isaías, nenhuma outra personagem do Antigo Testamento, nenhuma outra, foi tão bem educada, foi tão bem capacitada, foi tão bem instruída quanto Moisés. Ninguém recebeu educação similar, a não ser esses vultos do Antigo Testamento, Samuel, Daniel, Esdras e Isaías. Está lá Moisés. E aí isso prova de que Deus ele distribui dons e talentos, os mais requintados, oportunidades e meios diversos, como Ele quer. Com Moisés, por exemplo, queridos, nós aprendemos princípios de excelência, porque ele foi, já listou um certo comentarista, ele foi político, ele foi jurista, democrata, sanitarista, arquiteto. Moisés foi estrategista militar. Flávio Joséfo narra que ele deu muitas vitórias ao exército de Israel, do Egito no sul, tendo conquistado autoridade e reputação incomparáveis. Moisés foi diplomata, historiador capaz. É atribuído a ele o Pentateuco. Lucas 24, 27 se diz a respeito. Moisés foi humanista. Moisés foi erudito com todas as letras.
Está lá nas palavras de Estevão, em Atos, capítulo 7, versículo 22, que Moisés era um homem poderoso em palavras. Poderoso em palavras. Ele desponta como um dos maiores líderes religiosos de todos os tempos. E por isso ele pode ser chamado como o protótipo daquilo ou daquele que Deus prepara. O protótipo daquilo que Deus faz para alguém alcançar o seu determinado propósito. Ele é o modelo de como Deus prepara alguém para fazer a sua soberana vontade. Louvado seja o Senhor. O que Moisés ensina a Israel sobre administração, direito, higiene, coisas tão pontuais como profilaxia do câncer do colo de útero. Coisas ensinadas por Moisés que ainda hoje são estudadas em determinadas universidades pelo mundo. Sabe-se, por exemplo, que carnes condenadas por ele, como sendo nocivas ao uso humano, ainda são menos saudáveis, por serem riquíssimas em colesterol, portadoras de agentes patológicos, tudo isso ensinado por Moisés. Coisas que certamente destruiriam a raça judaica, o povo judaico, melhor dizendo, naquela peregrinação dos 40 anos, no deserto. Então, nós aprendemos princípios de liderança. No preparo de Moisés, aconteceram 3 estágios, 3 dimensões. Primeiro, no seu próprio lar. Ele foi entregue pela princesa a uma mãe hebreia, ou seja, a dele própria, como já dissemos. Foi criado em um lar piedoso, um lar que buscava Deus, um lar que fazia o culto doméstico, com certeza. Até os seus 5 anos, a palavra de Deus foi empregada na mente, no coração de Moisés. Assim ele aprendeu não somente a ter fé em Deus, mas ter simpatia e amor pelo seu próprio povo, um povo oprimido. O comentarista Halley diz o seguinte: a sua mãe, a mãe de Moisés, gravou perfeitamente as tradições do seu povo em sua mente. Ademais do fascínio dos palácios pagãos do Egito, aquilo nunca se erradicou de sua mente. Nunca se erradicou as primeiras impressões na mente de Moisés deixadas pelo seu lar, pela sua mãe, pelo seu pai. Ele foi preparado em casa. Ele foi preparado nos palácios. Ali ele recebeu, em segundo lugar, a melhor educação que o maior e mais culto império daquela ocasião poderia oferecer. Ele foi educado em toda a ciência dos egípcios. Está no discurso de Estevão. Lá dentro, podemos usar essa expressão, dentro da casa do inimigo, ele recebeu o que era necessário. Ele recebeu o preparo necessário. Ironicamente, dentro da casa do inimigo. E o seu terceiro estágio de preparo foi no deserto. Aos 40 anos, quando ele tentou libertar o seu povo, ele fracassou. Naquele momento, nem Moisés estava preparado para libertar o povo, nem o povo estava preparado para ser libertado. Moisés dava provas de arrogância, tanto é que quando ele tentou libertar, um israelita ouviu a expressão: quem te pôs a ti por maioral e juiz sobre nós? E Moisés saiu dali envergonhado. E aí ele vai ser pastor de ovelhas, pastor de rebanhos. Aqui onde lemos no início do capítulo 3, diz que ele foi pastorear os rebanhos de Jetro, seu sogro. E ali no deserto ele aprende a se tornar o grande libertador. Ali Moisés aprendeu lições preciosas, como governar o povo com humildade, com paciência, porém com firmeza. A solidão, a rusticidade do deserto
desenvolveram nele uma austeridade, uma rigidez, uma severidade, um controle, uma sobriedade que dificilmente ele poderia alcançar fora do deserto. Que dificilmente ele alcançaria ali no palácio. Ele familiarizou-se, inclusive, com um ambiente em que ele passaria 40 anos conduzindo o povo. Deus prepara adequadamente o seu servo Moisés. Ele foi preparado adequadamente por Deus. Isso é o que aprendemos em primeiro lugar. E por isso que Deus diz, né? Vem, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Porque Deus o preparou adequadamente. Segundo lugar, aprendemos com esta palavra, não apenas Deus preparou Moisés adequadamente, mas Deus o chamou irrevogavelmente. Você pode repetir comigo? Deus o chamou irrevogavelmente. Depois de meditar sobre o sofrimento do seu povo, sobre as promessas de Deus, afinal, aos 80 anos, ou só com 80 anos, Deus apareceu a Moisés. E ali, Deus ordena de maneira clara, de maneira irrevogável, o seu chamado. Aos 80 anos, ele escuta claramente, ele tem um encontro com Deus ali no Horebe, e Deus diz, vem agora. Olha a expressão escrita, vem agora, para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Finalmente o chamado chegou. E o texto anterior relata que Deus lhe apareceu ali no monte, no sopé do monte Horebe, ou Sinai, quando ele pastoreava o seu rebanho. Está escrito assim, apareceu-lhe o anjo do Senhor na sarça ardente, presença que significa, né, a santidade de Deus, a santidade purificadora de Deus. E lhe disse, eu vi a aflição do meu povo, eu desci a fim de livrá-lo. E aí, como lemos no verso 10, vem agora, e eu te enviarei para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Vem agora, e eu te enviarei. O chamado finalmente veio, irmãos. Mas nos diz a palavra, quando continuamos lendo o texto, que Moisés então retrucou. Moisés quis negociar com Deus para rejeitar o chamado. Foi dando desculpas. Quem sou eu para ir a Faraó? Foi a primeira justificativa. Quem sou eu? E aí Deus respondeu, eu serei contigo. Eu serei contigo. Portanto, não seria uma luta de Moisés contra Faraó, mas de Moisés e Deus e Moisés contra Faraó. Segunda recusa, em nome de quem me apresentarei diante do meu povo? Em nome de quem? E aí Deus responde, diga, o eu sou me enviou. O eu sou é o absoluto de Deus. O eu sou me enviou, o nome de Deus revela quem Ele é, o seu caráter, revela a autoexistência de Deus, revela que Deus não depende de ninguém e nem de nada. Louvado seja o seu nome. Diga, o eu sou te enviou. E Moisés ali, resoluto em rejeitar, diz em terceiro lugar, não crerão que eu sou teu mensageiro. Não vão dar crédito. E aí Deus responde, você vai mostrar a vara. Essa vara se transformou em serpente. Moisés pegou e ela novamente tornou-se em vara. Mostrou a mão leprosa. E Moisés põe a mão e quando retira a mão está curada novamente. A água é transformada em sangue, etc. A serpente fazia parte da coroa de Faraó, representando o poder.
a lepra era o juízo de Deus. E o grande Nilo, ou as águas do Nilo, eram um deus para o Egito, ou o maior deles, para o Egito. E ali está Moisés, dominando a serpente, né, a lepra e o rio Nilo. Deus lhe diz tudo isso. Em quarto lugar, ele rejeita e diz: eu nunca fui eloquente, eu sou pesado de boca, de língua. Não se sabe se era uma deficiência física ou porque ele não sabia falar mesmo. Aí o Senhor lhe responde: eu te ensinarei o que hás de falar. Arão seria a boca dele, seu irmão. E por fim, Moisés rejeita e diz assim: Senhor, envia qualquer um, menos a mim. Então ele apela, finalmente rejeitando o chamado de Deus: envia qualquer outro, menos a mim. O que é que Deus lhe responde? Arão te será por boca e tu lhe serás por Deus. Ou seja, com Deus não tem meia conversa, não tem argumento, não tem justificativa, não tem desculpas, não tem escusas. Com Deus não. Deus o preparou adequadamente, agora Deus o chama irrevogavelmente. O chamado veio. O chamado. E aí, contestadas todas aquelas escusas de Moisés, ele aceitou o seu chamado e nunca mais olhou para trás, imediatamente deu início à sua missão, voltando ao Egito e sendo poderosamente usado por Deus. Deus preparou adequadamente. Deus o chamou irrevogavelmente. E por fim, terceiro e último lugar, o que aprendemos com esse homem de Deus? O que aprendemos, o que Deus faz com quem escolhe, é que Deus usa eficazmente. Deus o usa eficazmente. Vamos dizer? Deus o usa eficazmente. Vamos distinguir a expressão. Eficientemente, não. Eficazmente. Eficiência significa saber fazer. Eficácia significa fazer bem, ter resultado. Moisés não foi apenas eficiente, foi eficaz. Com intrepidez, ele se apresenta na sala de audiência de Faraó, lhe comunica a exigência do Senhor. O Senhor faz de Moisés um operador de milagres, de sinais, de prodígios, de modo que Faraó começa a vê-lo como um Deus, e Arão como um porta-voz desse Deus, um profeta. E aí vem as pragas, que no hebraico significa dar golpes, ferir. Ocorreram por 10 vezes e todas as vezes só deixaram ou só pararam de acontecer com a ordem de Moisés. Quando ele dizia: para, basta. Caso contrário, a praga continuaria. As atitudes dele foram usadas por Deus para responder à pergunta de Faraó: quem é o Senhor cuja voz eu devo ouvir? Está lá no capítulo 7, versículo 17. Quem é esse Deus? Quem é esse Senhor que eu devo ouvir? Quem? E aí se sucederam as pragas, Deus usando o seu servo Moisés. E a figura de Moisés, suas palavras, as suas ações dominam praticamente todo o Pentateuco. Os assuntos do sistema sacerdotal, da lei de santidade, que se desenvolveram em Levítico, a caminhada a Canaã sob o seu comando, que se estende até Números. Moisés é absoluto ali. E aí eu elenquei aqui alguns acontecimentos, como ele foi usado por Deus. Capítulo 5 ao 14, ele enfrenta Faraó. Capítulo 12 de Êxodo, ele institui a Páscoa. A Páscoa, a quem o Senhor transformou na Santa Ceia, que nós tomamos e recebemos. No capítulo 14, Moisés abre o Mar Vermelho.
povo passa em pé enxuto, e quando o exército de Faraó vem, o mar se fecha e precipita todos. No capítulo 15 de Êxodo, Moisés compõe um belíssimo louvor ao Senhor. Cantarei ao Senhor porque triunfou. Porque triunfou gloriosamente. No capítulo 15, verso 25, ele faz águas amargas tornarem doces. No capítulo 17, ele dá vitória sobre os amalequitas apenas com suas mãos levantadas. No capítulo 20, ele recebe os 10 mandamentos, o decálogo de Deus. No capítulo 32, tanto quanto em Números 14, ele intercede pelo povo. O povo não é destruído por causa da intercessão de Moisés. Em Êxodo 33, ele fala com Deus, está escrito lá, face a face. Nenhum homem fez isso, que tinha permanecido vivo. No capítulo 32, ele destrói o bezerro de ouro, mata os idólatras. No capítulo 40, ele levanta o tabernáculo, a morada de Deus entre os homens. Em Números 16, ele livra o povo da morte na rebelião de Coré, Dan e Abirão. Em Números 20, ele tira a água da rocha em Meribá. Números 20 e 31, ele vence inúmeros reis. E ainda em Deuteronômio 32, ele louva ao Senhor belissimamente. E em Deuteronômio 33, ele abençoa o povo e parte. Ele abençoa o povo que lhe trouxe tanto desgosto, tantas preocupações ali. Aos 120 anos, a palavra de Deus diz que ele morre sem que a sua visão escurecesse e sem que ele se abatesse o vigor. Deuteronômio 34, 7. No verso 10 encontramos que não houve profeta como ele, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. E os seus críticos vêm e vão, e ele permanece como um homem de maior relevância no mundo pré-cristão, Moisés. Usado eficazmente, usado poderosamente, usado pelo poder de Deus. Portanto, queridos, nessa noite eu gostaria de pensarmos nisso. Como Deus faz, como Deus age, o que Deus faz a quem Ele escolhe, a quem Ele chama. O que é que isso importa para mim e para você conhecer, saber? Por que levarmos em consideração o exemplo de Moisés? De que Deus o preparou adequadamente, de que Deus o chamou irrevogavelmente, e que Deus o usou eficazmente, usou poderosamente. O que é que isso interessa para mim e para você hoje? Eu gostaria de considerar que talvez nós não tenhamos, talvez você não tenha o mesmo privilégio de Moisés de receber a melhor educação, a melhor formação. Talvez ninguém aqui tenha o privilégio de ser criado num palácio, muito menos ser comparado a Salomão, Daniel, Esdras, Isaías e outros tantos. Talvez não tenhamos os mesmos títulos, o mesmo currículo de Moisés, as mesmas experiências e outras coisas mais. Porém, uma coisa é certa, meu irmão, minha irmã, uma coisa é certa. O mesmo Deus de Moisés é o nosso. Aleluia. O escritor aos Hebreus diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. O Senhor, lá da criação, era o Deus de Moisés, é o mesmo nosso Deus. Portanto, esse mesmo Deus de Moisés é o mesmo Deus que nos prepara, que nos chama e que nos usa. E olha que eu não estou dizendo a palavra, Ele pode nos preparar, Ele pode nos chamar, Ele pode nos usar, porque Ele faz isso. Ele faz isso.
O mesmo que preparou, chamou e usou, faz isso na vida dos seus escolhidos. Ele te prepara na sua simplicidade, na simplicidade da sua educação, da sua formação, ou na complexidade do seu preparo acadêmico. Tanto faz. Uma das pessoas que mais impregnou o evangelho da minha vida, mal sabia ler, minha avó materna, que lia a Bíblia todo ano, desde a sua conversão, ali no início dos anos 60, reverendo Silas Alexandrino, em Caruaru. Minha avó lia a Bíblia todo ano, foi nela que ela desenvolveu a sua leitura, mas uma pessoa extremamente simples, limitada. Quantas semelhantes a ela por aí? Quantos semelhantes a ela por aí? Em que Deus preparou na sua simplicidade, chamou e usou. Certa vez a casa dos meus avós foi invadida assim, por 7 testemunhos de Jeová. E ela escutou um a um, ela deixou os 7 falarem, e depois de falarem tudo que é antibíblico, eu escondido atrás da cortina só escutando, e aí ela disse, agora eu posso falar? E aí ela abriu a palavra de Deus e, à medida que ia expondo o evangelho, de maneira simples, mais poderosa, aqueles homens foram se retirando um por um. Deus usa pessoas na sua simplicidade ou na complexidade de sua formação acadêmica, na escassez dos recursos ou no sobejo dos bens, no vocabulário reduzido ou na muita ciência. Deus prepara quem escolhe. Deus te prepara, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Ronaldo Lidório usou mais de uma vez, eu lembro de sua boca, dizendo que em todo o seu preparo, antes e durante o seminário e depois do seminário, inclusive quando teve o primeiro ano lá na África, e quando voltou, formou-se com a turma do pastor Petrônio, Ronaldo disse que absolutamente tudo que ele aprendeu em casa, tudo que ele aprendeu dos pais, com os irmãos, com vizinhos e amigos, absolutamente tudo foi usado por Deus. Tudo. Em muitas demandas do seu ministério, na África, principalmente, quando ele citou isso, ele dizia que as coisas mais bobas, aparentemente bobas que ele aprendeu, foram importantes, foram relevantes no dia a dia do ministério, no dia a dia da ação missionária. Eu lembro que, certa vez, ele indo da capital de Gana até a tribo, o pneu do carro abaixou várias vezes e ele já não tinha o que fazer. Ele lembrou de uma lição que tinha aprendido, ainda muito jovem, de cortar o pneu na lateral, encher de mato, e ali ele improvisou uma câmara de ar e chegou tranquilo na aldeia. As coisas que a gente acha que não são relevantes são preparados, são preparos de Deus na nossa vida para servi-lo. E quando diz respeito à palavra de Deus, aí sim, toda leitura, mais simples que seja, toda meditação, a mais simples que seja, é usada por Deus para o nosso preparo. Como Deus preparou Moisés, o chamou, ele também chama cada um dos seus escolhidos, ele chama a mim e a você. Hoje, com a palavra de Deus em suas mãos, o Espírito Santo em seu coração, o privilégio de você orar sem cessar, o privilégio de você meditar constantemente na sua palavra, você não precisará esperar 80 anos para ser chamado. Você não precisará aguardar tanto.
A Bíblia narra o chamado de Jeremias aos 24 anos, Samuel com 12, Josias, o rei, com 8, e Joás, que não é citado, aos 7. José, Davi, Daniel, seus amigos, entre outros, todos eram jovens, quando foram chamados por Deus. Deus chama desde criança até idosos, qualquer idade, em quaisquer épocas. O seu monte Horebe, o seu monte Sinai, a sua sarça ardente estão aqui hoje, em nome de Jesus. A sua sarça ardente já aconteceu, a palavra de Deus, o Espírito Santo e a igreja do Senhor. Ele te chama como um agente libertador, primeiro no meio dos seus, na sua família. Ele te chama para você ser uma bênção em casa. Usando as palavras de Deus a Abraão, sê tu uma bênção. Ele te chama para você ser uma bênção em casa. Ele te chama para você ser uma bênção na sua vizinhança. Ele te chama para ser uma bênção na escola, na faculdade, no trabalho, no lazer. Ele te chama para você ser uma bênção perto, tanto quanto ser uma bênção longe. Você sabe que a máxima é, dificilmente alguém pode ser uma bênção longe se não for perto. Deus chama, não tenha dúvidas, Deus te chama. E finalmente, como Deus usou poderosamente a Moisés, Ele faz o mesmo com cada um dos seus escolhidos, comigo, com você, como Ele quer. Ele usou um homem aos 80 anos de idade. Ele usou outro aos 8 anos de idade. Ele fará aqui e onde for. Deus usará a sua vida. Não tenha dúvidas disso. Se você se sente jovem demais, sem sabedoria, o escritor Tiago diz, peça a Deus sabedoria, que Ele dá liberalmente. Peça a Deus. Peça a Deus sabedoria. Inclusive, Jó escreve dizendo, a sabedoria não está com os mais velhos, mas com o temor do Senhor. Jó capítulo 12, versículo 12 e 13. Ah, não, eu não vivi tanto. A sabedoria não está na idade, mas no temor do Senhor, diz Salomão em Provérbios. Se você se sente já cansado, incapacitado, o apóstolo Paulo diz, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. 2 Coríntios capítulo 3, versículos 5 e 6. A nossa suficiência vem do Senhor, vem de Deus. Vamos repetir essa expressão de Paulo? A nossa suficiência vem de Deus. Ah, eu não posso, eu não consigo. Ah, eu já vivi muito, estou cansado, cansada. A sua suficiência vem de Deus. As palavras do profeta Isaías, agindo Deus, quem impedirá? Ele é a sua suficiência. Paulo ainda diz em 1 Tessalonicenses 5:24, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Vamos repetir? Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Portanto, queridos, nessa noite, a seara do Senhor é grande, a seara é grande, são poucos os trabalhadores. Meus irmãos, essa palavra de Jesus continua válida, a seara é grande. O irmão dando seu testemunho aqui, suas poucas palavras, né, referiu-se à pandemia. Nós tivemos essa experiência tão amarga, tão difícil. Para algumas famílias é tão trágica. Para mostrar para a gente que a seara continua tão grande. Tanta gente com avidez, com desejo de ouvir o que é bom e de receber o que é bom, e a igreja do Senhor tem isso, eu e você. A mensagem das boas novas.
Portanto, o dono da seara diz, a seara é grande, são poucos os trabalhadores, rogai ao dono da seara, para que envie trabalhadores. É aquele que nos prepara, nos chama e nos usa, em nome de Jesus. Fale com Deus mais uma vez, feche seus olhos. Você entendeu sua palavra. Você sabe que Deus preparou essa palavra para o teu coração, para o seu coração. Não foi para quem está do lado, ou quem devia estar e não está. O Senhor preparou para você, para mim. Ele tem te preparado. Tudo que você tem recebido veio das mãos do Senhor. Como diz Davi, veio das mãos do Senhor. Então você foi preparado por Deus. Não tenha dúvidas. Não tenha dúvidas tanto quanto de que Deus te chamou. Sê tu uma bênção. Vai, vem, tira o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Vai, liberta o meu povo. Meu povo está lá no trabalho, está lá no transporte público, está lá na vizinhança. O Senhor te chamou, não tenha dúvidas. Não transfira, não postergue. O Senhor te chamou. E creia que Ele te usará poderosamente. Fale com Ele. Agradeça por sua palavra e peça a Ele, diga assim, Senhor, cumpra em mim a tua palavra. Obrigado, Deus, porque a tua palavra não volta para ti vazia, mas ela fará o que te apraz e prosperará naquilo para qual ela foi enviada. Abençoe o coração desse teu filho, dessa tua filha. Que a tua palavra cumpra-se na vida dele, na vida dela, para a glória do teu nome e para a nossa alegria. Em nome de Jesus. Amém.